com a paz de Jesus, que sauda a todos, graças a Deus, com o santo rosto de Deus, para a vida daquele que crê. Irmãos, hoje nós vamos estudar os mistérios da palavra de Deus, porque a palavra é um mistério, né? E ter mais conhecimento, agradar a alguns e desagradar a outros, né? Porque o Evangelho é isso, religião não se discute, porque agrada a umas pessoas e outras desagradam. Mas eu aceito de todo o meu coração todo comentário e também aceito, graças a Deus, as críticas, né? Melhor as críticas do que certos comentários. Vamos falar um pouco aqui da criação do mundo. Versículo 26 de Gênesis, do capítulo 1, versículo 26, fala assim: disse Deus, façamos ao homem a nossa imagem. Olha que maravilha, o homem foi feito à imagem de Deus. E Deus, ele não tem uma carne como a nossa. Naturalmente, graças a Deus, eu creio, glória a Jesus, que a semelhança de Deus é como Jesus subiu para o céu. Quando Jesus subiu, a carne dele foi mortificada, e do qual está lá sentado a destra de Deus. Então, com aquela carne, graças a Deus, eu creio que foi feito os primeiros homens aqui na face dessa terra. Que do qual ele disse assim no versículo 27: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então Deus criou macho e fêmea. Que maravilha, né? Bom demais. E Deus, versículo 28, ele fala assim: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Então eles tinham um mandamento a cumprir, como tem até no dia de hoje, um mandamento a ser cumprido: multiplicar e encher a terra. Que do qual Deus disse lá no Novo Testamento, ele fala assim, que será como grão de areia no mar o povo. Olha, já está longe disso, né? Mas será como grão de areia no mar. Então a multidão de pessoas vai ser muito grande, né? E aqui no capítulo 6 de Gênesis, capítulo 6 de Gênesis, versículo 2, ele fala assim: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Engraçado que não eram todos iguais. Deveria ter uma mais bonita do que a outra, porque aqui eles fizeram escolha. Eles escolheram. Interessante, né? Houve uma escolha aqui. Ou era na sabedoria, ou era na formosura mesmo, né? Mas não eram todos iguais. Como hoje mesmo, né? Tem algumas que o povo hoje escolhe as mulheres, né? Uma é mais bonita, outra é mais feia, e assim por diante. Já tem escolha também, até hoje. Versículo 4 aqui no capítulo 6 de Gênesis, fala assim: havia naqueles dias gigante na terra, e também depois quando os filhos de Deus entraram, as mulheres dos homens, e delas geraram filhos. Então veja bem, houve até uma geração de filhos. Aqui fala assim: os filhos de Deus, e entraram na mulher dos homens,
Interessante. Esses homens, graças a Deus, aqui no Gênesis, no capítulo 1, fala assim, fala bem claro aqui pra gente. E disse Deus: façamos um homem. E lá fala, entrar nas mulheres dos homens. É a hora que a gente começa a descobrir e a geração do Satanás. Como ele foi gerado? Pela desobediência. Porque esses filhos que entraram na mulher dos homens eram os filhos de Deus. E se era filho de Deus, não era dos homens, era filho de Deus, que eram os anjos, o anjo do Senhor. Era aqueles anjos que, como Deus disse aqui, façamos o homem. Deus não era sozinho, tinha uma legião de anjos com ele. E desses anjos, algum desses anjos incumbiu de convidar outros anjos e entrar nas mulheres. E por cima veio escolher. Aí quando você olha lá no livro de Judas, você vai ver aqui algo interessante aqui no livro de Judas. Vamos dar uma olhada aqui no livro de Judas, né? Ele fala assim, Judas capítulo 6, versículo 6, ele fala assim: e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação e reservou na escuridão e em prisão eterna até ao juiz daquele grande dia. Então os anjos saíram, deixou a sua habitação, né, que era do lado de Deus. Por quê? Porque entraram nas mulheres. Olha, se tiveram filho com elas. E assim, irmão, logo em seguida, houve um grande pecado. Já pensou? Anjos ter o desejo sexual e habitou na vida daquelas mulheres que Deus tinha feito lá no passado, lá no princípio. Então eu digo para os irmãos, aí mostra para nós claramente que há um desejo, na alma da pessoa há um desejo muito grande de sexo. Portanto, vocês observam, hoje, por exemplo, quando nascem as crianças calmas, meigas, crianças estudiosas, crianças, não gosta de Deus, com muita sabedoria, educada, uma educação fina que os pais não preocupam, até às vezes preocupam porque o filho até parece ser um gênio, né? De tão maravilhoso que é. Mas nascem outros também que eu vou te falar. Só Deus para ter misericórdia. Você leva para a igreja, você interna ele nas casas de recuperação, você faz de tudo para que ele seja um cidadão da sua pátria. E ele sempre torto. Mas eu quero dizer para os irmãos, é uma alma. A alma, irmão, graças a Deus, desse torto, é uma alma que está nascendo até hoje. Porque quando houve aquele delito dos anjos com as mulheres, então aquelas almas que Deus disse lá, quando que ele fez semelhante a ele, ainda estão procriando até hoje. E por elas estar procriando até no dia de hoje,
Aí nascem crianças boas e crianças bem perversas, bem má. Que do qual, irmãos a Deus, você observa algo mais importante. Os religiosos antigamente, lá no princípio, e mesmo depois, graças a Deus, os cristãos, católicos e outros mais, não permitiu o aborto. Por quê? Porque você não estaria matando uma carne, você estaria destruindo uma alma de ser gerada. E eu digo para os irmãos, olha, esta geração de almas ainda existe até no dia de hoje, porque o exemplo é este. Só que agora não existe só aquela que Deus colocou que era meiga, porque houve o pecado dos anjos entrando nas mulheres. Esse desejo sexual, ele vem da alma. E aí, irmãos, muitas das vezes há um filho que apronta aqui na cidade, ou seja, na fazenda, na roça, ele apronta lá e logo as pessoas pegam, querem lixá-lo, querem matá-lo, ou às vezes, muitas das vezes matam. Mas não descobrem porque fala que a pessoa é uma pessoa incrédula, uma pessoa sem religião, ele fala que é uma pessoa perversa, que precisa da morte para ele. E na verdade não seria isso. Ninguém sabe que alma que entrou nele. Ninguém sabe. E aí, irmãos a Deus, eu digo para os irmãos, seria importante fazer um tratamento espiritual para aquela alma, para ver se conseguia redimir aquela alma. Porque é a alma, irmãos a Deus, do pecado, que ainda gera até no dia de hoje. Agora, eu acho importante os irmãos, por exemplo, dizer assim, quando casa alguém, aqui hoje na terra, o pastor ou o padre, informá-los, olha, quando vocês decidirem de adquirir filhos, ore a Deus, para que Deus te dê um filho abençoado, que o seu filho venha com a alma, que entre uma alma maravilhosa. Veja como que alma foi colocada no ventre de Maria. Olha o exemplo, que maravilha. Deus colocou o Espírito Santo, Deus foi lá, Deus colocou o Espírito Santo dentro do ventre de Maria. Que trabalho Jesus deu? Olha para isso. Então, é algo muito importante a gente orar a Deus, pedir a Deus que conceda uma alma maravilhosa para nós começar a gerar família. Ter um crescimento da família, mas com alma boa. Por esse motivo, não sei porquê e de onde os índios arrumou isso, mas quando nascem dois gêmeos, eles matam. Por quê? Eles olham e falam assim, esse aqui é bom e o outro é ruim. O que é ruim, eles consomem ele. Então, irmãos, isto é verdadeiro. Às vezes tem tribo hoje que já está mais civilizada e não está fazendo isso. Mas antigamente, graças a Deus, era desta forma. Então eu quero dizer para os irmãos, enquanto joga pedra numa pessoa, enquanto coloca uma pessoa lá de trás das grades para mofar e morrer, porque foi um estrupador, foi uma pessoa totalmente perdida na face da terra, por que não conhecer primeiro
por que não tratar primeiro a alma daquele filho, desse filho? O porquê? É melhor tratar a alma da alma dele, ou deixar ele apodrecer, ou matar ele numa cadeira de roda? Talvez você está matando alguém, você está destruindo alguém, mas você não está destruindo aquela carne, e nem aquele espírito. Aliás, você não está destruindo nem aquela carne, nem aquela alma que está ali. Você não sabe nem o que você está destruindo. É importante que você soubesse o que você estaria destruindo. Que é uma alma que Jesus disse: façamos uma alma semelhante à nossa. Esta alma tem esta alma, irmãos de Deus, tem um valor muito grande para Deus, esta alma. Mas por isso mesmo Satanás vai vir, graças a Deus, com poder e muita força, que é o anticristo, para ver se rouba o restante das almas da mão de Jesus. Porque ele já perdeu mesmo, ele é um perdido, já não tem mais solução para ele, porque a Bíblia Sagrada já condenou, então já não tem mais solução para ele. Então, mas ele pode muito bem ainda levar milhões com ele. E por isso as almas que nasce hoje do fruto dele daquela época já tem 99% para ser condenadas. Que é uma mistura, né? Da alma, daquela alma que Deus fez com a alma que ele sujou com o pecado, entrando nas mulheres. Então eu digo para os irmãos, é um vídeo meio complicado de entender, mas se você tiver um pouco de paciência, estudar mais profundo e ver claramente, graças a Deus, você vai descobrir. Como o apóstolo Paulo disse, né? Há alguns mistérios que é difícil de entender, muito difícil de entender, e do qual às vezes leva muitos para a perdição. Meus irmãos, eu não quero que ninguém vá para a perdição, eu quero que todos sejam salvos. E por isso eu digo para os irmãos, olha, deixa de fazer o aborto. Se você quer a salvação eterna, deixa de fazer o aborto. Ora a Deus, porque se você fizer um aborto, você está destruindo uma alma semelhante a Deus, de Deus. Você está impedindo de uma alma crescer, porque você faz um aborto, aquela carne que aquela alma entrou, ela será morta, mas aquele espírito que a alma entrou, aquela alma que entrou naquela carne não será morta, e ela será julgada no dia do juízo, com a carne que você matou no aborto. Então diga bem, haverá um julgamento, e por esse motivo nós descobrimos que não há reencarnação, porque há julgamento. Então eu digo para os irmãos, é algo mais importante, irmãos de Deus, você ter a noção. Não faça aborto, porque você estará destruindo, impedindo de uma alma crescer e talvez redimir dos seus pecados, porque os anjos entraram nas mulheres e cometeu o pecado. E aí, nesta hora foi que surgiu Satanás para tentar a Eva no paraíso, porque antes disso não existia o Satanás. Então é nesta hora que nós vemos que a existência dele, e ele ainda existe hoje, até no dia de hoje, para destruir
toda a humanidade. Então faça isso, irmãos. Procure, graças a Deus, a pelo menos a zelar daqueles que você vê que tem um temperamento não vindo de Deus, que é um temperamento que não é filho de Deus. Então procura tratá-lo. Procura tratar dessa alma, do corpo dele, do espírito, porque a mente dele é funcionada pela alma. E essa alma tem um desejo. Aí talvez é um estuprador, talvez ele é um assassino, talvez ele é um homem, graças a Deus, descontrolado. Falta de um tratamento espiritual, porque carnal ninguém vai conseguir tratar, porque é coisa de espírito, tá bem? De alma. Aliás, coisa de alma, não é coisa de espírito, é coisa de alma. E as coisas de alma têm que ser tratadas também com as almas de Deus, que são o Espírito Santo de Deus. Amém? Só desta forma para tratar. Com o Espírito Santo de Deus tratando das almas perdidas. Em nome de Jesus. E eu deixo esse vídeo para que vocês possam recapitular melhor, estudar melhor. E amém.